Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo informações da Embrapa a respeito de custos de produção para suínos e aves. A gente sabe que a Embrapa ela faz um levantamento mensal dos custos de produção. Tem os pesquisadores, né, nessa divisão de suínos e aves que tentam aí formular outras rações, outras misturas, né, mais viáveis ao produtor, tanto na questão de resultados zootécnicos quanto na questão financeira. E quem está aqui hoje para falar com a gente sobre a inserção do arroz na alimentação de suínos e aves é o pesquisador, então, da Embrapa Suínos e Aves, Jorge Ludwig. Seja muito bem-vindo, Jorge. Boa tarde, Letícia. Ok. Tudo certo. Jorge, me diga uma coisa. Muito se fala, né, em relação aos custos de produção no ano passado, ano de 2021, principalmente para a suinocultura independente. Foi um esmagamento de margens, né, de janeiro a dezembro, praticamente o setor trabalhando no vermelho, justamente pela diferença entre o preço pago pelo animal e os custos de produção. É claro que isso também afetou outros setores, né, como a avicultura de corte, a avicultura de postura e até a suinocultura integrada também, né, ainda que isso não chegue diretamente ali ao produtor com a mesma força que chega para o produtor independente, mas de alguma maneira acaba atingindo. E aí eu gostaria que você me explicasse, primeiro, como que surgiu essa ideia de fazer esse teste, né, de inserir então o arroz em substituição ao milho na ração desses animais? É, ai- Ainda no ano passado, eu não sei se está. Ainda no ano passado houve uma demanda por parte, né, da Federação da Agricultura, né, do Rio Grande do Sul, alertando sobre a potencial disponibilidade, né, excesso ou oferta no mercado de arroz, né, algo em torno de 500 mil toneladas, né? Em função da boa safra que houve no ano passado. A gente não sabe, esse ano, assim, existe uma previsão da Conab de uma redução na produção em 2,6%, né? Mas a gente acredita realmente que ainda haverá uma disponibilidade de grãos, né? Na faixa de 500 mil toneladas, né? Isso representa, na verdade, vamos dizer, a região sul do Brasil produz 9,5 milhões de toneladas de arroz e é um arroz produzido majoritariamente na sob forma irrigada. Então, existe pouca possibilidade assim de uma perda maior, né, em função das estiagens verificadas, né? Então, essa é uma característica importante, né? Esse arroz não vai faltar para a alimentação humana, né? No caso, interna aqui no Brasil. E que tipo de arroz é esse que nós estamos falando? Na verdade, é o arroz descascado, certo? Porém não polido. Então, é um tipo de arroz que, na verdade, essas 500 mil toneladas, elas representam mais ou menos, vamos dizer, a separação, né, da qualidade, né, com relação à Instrução Normativa 02 de 2012, que dá as classificações, né, do arroz, né, arroz tipo 1, né, arroz tipo 2, até tipo 5, né, que é o que teria maior avaria, né, menor qualidade, vamos dizer assim, né? Então, o que que acontece? O consumidor brasileiro, ele consome arroz tipo 1. E também tem os quebradinhos de arroz, que é o acesso mais popular, né, desse arroz, né? Então, veja bem, a natureza produz arroz, não produz arroz tipo 1. Então, na classificação, existem gradientes de qualidade de tipo de arroz que tem que ser destinado para a alimentação animal.
essa é uma questão fundamental, né? E que a gente tem que deixar claro, né? É que é uma questão de mercado, certo? E o tipo de arroz, agora especificamente falando, que tipo de arroz é esse, então? É o arroz chamado marrom. Ele tem uma composição nutricional muito próxima à do milho. Inclusive, em alguns casos, chega a ser melhor. Por exemplo, para nível de energia, né, para suínos, ele é melhor que o milho. Então, isso nos traz assim, essa possibilidade de substituir esse arroz marrom, né, incluir ele nas rações. Pela disponibilidade que existe, né, 91% desse arroz, né, produzido no Brasil, né, dessa quantidade que eu falei, 91% é produzido na região sul do Brasil. E é onde está faltando milho, né? Basicamente, milho é um dos ingredientes que está mais em falta. 500 mil toneladas, né, vamos dizer assim, de arroz com casca, vai resultar em 400 mil toneladas de arroz marrom. Por quê? Porque, na verdade, em média, 20% do arroz com casca é a própria casca que não é aproveitada na alimentação animal, né, pelas características, né, fibrosas e de sílica que contém. Então, nesse aspecto, né, nós temos essa pequena quantidade, vamos dizer, frente ao que falta de milho, né? Vamos dizer assim, vai faltar 8 milhões de toneladas, não se sabe, né? Ainda a ser definido, ou menos, né, do que isso, né? Na região, nos 2 estados do sul, ou nos 3 estados do sul, né, incluindo então o Paraná. Na verdade, isso representa 5%. Né? Mas ajuda, né? Ajuda e bastante, né, com relação a você incluir isso nas rações. E Então, como Jorge, é que... só Sim, para, pois não. desculpa te interromper, mas só para ter uma ideia, né? Você falou dessas quantidades, né? O que a gente tem, o que se espera, né? Que a gente vai ter de milho disponível e essa quantidade que se espera desse arroz, né? O marrom, então, que é destinado à alimentação animal. E aí eu queria saber em quais proporções para aves e para suínos é possível inserir esse arroz. A gente consegue retirar totalmente o milho da composição da ração ou não? Ainda tem que ter um tanto de milho ali no composto e o arroz ele coloca ali numa parte, né? A gente tira um pouquinho do milho e põe um pouquinho de arroz no lugar. Ok. É, 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 Na verdade, assim, para frango de corte, para as aves em geral, né, a substituição do milho pode ser, principalmente para frango de corte, a substituição pode ser integral do milho, certo? Mas pela disponibilidade que tem desse produto, né, porque na verdade, se eu estou falando, vamos dizer assim, vão faltar, vamos dizer assim, não, sei lá, 7 milhões de toneladas, 6 milhões de toneladas de milho vão faltar aqui na região sul, né? Especificamente. Não tem sentido você substituir totalmente, né? Quer dizer, você pode substituir uma parte, né? Porque você não tem essa disponibilidade toda de arroz, né? Em oferta, na verdade. Então, nós temos que trabalhar, né, embora que possa substituir, no caso, né, das aves 100%, né, que é uma recomendação, inclusive para a quirera de arroz, né, que é um outro produto, né, já é um subproduto da industrialização, né. Então, a gente tem, para suínos, né, a recomendação prática, né, seria a substituição total também. Mas existem características intrínsecas, né, do arroz, por exemplo, tem um peso específico 10% maior que o do milho. Então, sempre bem lembrado, né, que essas substituições não se faz de uma hora para outra, assim, né, total, né? Agora comprei o arroz, agora vou substituir total o milho. Não, existe sempre a necessidade de ter uma adaptação dos animais, né? Então, você vai gradualmente substituindo, né? Em que nível você vai substituir, isso depende muito da relação de preço, né? Então, a gente fala assim, mas é viável colocar esse arroz nesse preço que está, vamos dizer, o arroz sem casca, para substituir o milho,
né? Essa que é a grande pergunta, né? E nós formulamos a nível de fábrica de ração, né, com os preços, os custos, né, dos ingredientes colocados na fábrica de ração. Então, envolve tudo que é logística, né, tributos, tudo isso já está embutido na hora de você formular a ração. E aí, Certo? como que fica a diferença, então, nesses valores que vocês ainda Embrapa estudaram, né, e colocaram em comparação o arroz e o milho? Qual que é a diferença que a gente tem, então, depois de todo esse processo, né, esses produtos posto-indústria? Certo. Então, a gente tem que, a princípio, vamos dizer, na primeira aproximação, a gente tem que relacionar assim, ó, o preço do arroz em casca no mercado, né? Falando do mercado agora, né? O preço do arroz em casca, né, com casca, é um saco de 50 quilos. É o que aparece na comercialização. Milho é um saco de 60 quilos, né? É o preço que está no mercado, certo? Então, na verdade, como você tem essa diferença, né? Como é que você vai fazer uma relação direta entre arroz e milho? Então, aí 1,5, 1,5 é a diferença, porque você ainda tem uma perda, né, de 20% da casca do arroz que tem que ser retirada, né? Então, se você olhar preços, né, divulgados em termos, né, preço de arroz e preço de milho, se a diferença entre a saca de arroz, né, e a saca de milho, o saco de milho, né, de 60 quilos, né, na verdade você vai ter essa relação de 1,5. Então, se o arroz custa 60 reais, saco de 50 quilos, arroz com casca, né? Você tem a equivalência, em termos do preço de um saco de milho, 60 quilos, de 90 reais. A partir daí, começa a ficar interessante você fazer o ajuste nutricional, né? O ajuste fino, vamos dizer assim, dentro da fábrica de ração, formulando essas rações, e aí você vai ter um ganho em função da qualidade do arroz, né, da qualidade nutricional, da composição nutricional desse arroz marrom. Você vai ter um ganho, né, econômico, né, com relação ao você formular especificamente milho e farelo de soja apenas, né, vamos dizer assim, né? Então, aí que reside, assim, esse é um parâmetro, né, de mercado que você pode adotar, que os produtores podem adotar, né, nessa relação direta, né? 1,5, se o milho custar mais do que isso, né? Então, na verdade, você tem que pensar em ver se tem disponível na região posto na sua fábrica de ração esse arroz aí que a gente está falando. Tá? Certo, a gente fala então da questão financeira, né? Questão de preço desses insumos. Então, essa relação, né, entre a saca de 50 quilos de arroz e a saca de 60 quilos de milho, deve haver uma diferença aí de 1,5 para ser viável, né, essa substituição, pelo menos em parte. E aí eu queria saber da parte, então, nutricional. Né? Você tinha comentado um pouquinho antes, né, que o arroz, ele contém nutrientes muito semelhantes ao milho, né, em alguns deles, inclusive, em maior concentração. Explica um pouquinho mais, então, qual é o benefício nutricional, o ganho zootécnico que os animais podem ter ao consumirem uma ração que tem o arroz na composição? A gente espera, e nesses cálculos, assim, para substituir, na verdade, a gente espera uma mesma conversão alimentar. Então, esse ganho é apenas econômico, é você reduzir, na verdade, tentar reduzir, né, o elevado custo das rações, né? A gente espera a mesma conversão alimentar e o mesmo desempenho zootécnico, porque os produtos são os dois ingredientes, milho e o arroz marrom, eles são extremamente
parecidos. Embora que a energia metabolizável, vamos entrar em detalhes, por exemplo, para suínos, seja maior no arroz. Né? Então, de repente, né, você vai ter um pequeno ganho, inclusive, na conversão alimentar. A gente se baseia nos dados do mundo inteiro no uso do arroz marrom, tá certo? Né, sobre os desempenhos dos animais. Inclusive, tem uma característica interessante, né, que ele, né, no caso, rações para frangos agora, né, falando, melhora a pelletização. Então, isso já tem um efeito muito positivo. O arroz, né, incluído, mesmo numa proporção de 5 a 10% que seja, né, numa ração, melhora a pelletização. É um fato importante que a própria densidade desse arroz marrom, ele é 10% superior ao milho. Então, isso é extremamente interessante para animais que têm estômago pequeno, como o suíno e como as aves, né? A quantidade de ração que eles conseguem ingerir vai ser em maior volume, certo? Então, essa densidade também é um fator bastante importante. E uma característica muito importante também é a questão da granulometria desse arroz. A mesma granulometria que se adota, no caso agora especificamente para suínos, né? A mesma granulometria que se adota para o milho também se adota para esse arroz marrom. Então, esses estudos, né, que o pessoal lá, os japoneses fizeram, né, publicaram esses, mostram que a granulometria, né, adequada, ela basicamente para suínos, né, ela é muito próxima, é totalmente compatível com a granulometria do milho. Então, quem usar vai moer de forma igual, né, esse arroz em comparação, né, ao que estava fazendo com o milho. Tá? Ou seja, o processo em si de fabricação da ração, ele não muda, né, em relação a uma ração que contém apenas ali o milho e o farelo de soja e aqueles outros aditivos que a gente sabe que compõem essa alimentação. Porém, né, no caso das aves, principalmente, que você comentou, a pelletização ela fica mais facilitada com o uso do arroz, correto? Melhora a qualidade do pellet, exatamente. Né? É um fator bem importante isso daí, né, no caso, né, para frango de corte. Principalmente nos sistemas automatizados, né, de alimentação que existem hoje, né, nos grandes aviários, né, a qualidade do pellet é um fator determinante, né, inclusive de uma melhora na conversão alimentar, né, em pellet de melhor qualidade. E Jorge, você tinha comentado da questão da adaptação também dos animais, né, a uma nova formulação de rações. Nesses testes, né, nessas experiências que vocês têm e que vocês fazem, como que esse tipo de alimento é aceito pelos animais, a questão da palatabilidade, como que vocês observam tudo isso? A questão da palatabilidade, ela se tornaria importante, por exemplo, para animais que ingerem uma quantidade insuficiente, tipo leitões, né, no desmame, né? Mas não se verifica, na literatura não existe nada registrado com relação a isso, né? Sobre se aumenta ou diminui o consumo. Então, isso daí, na verdade, é um ponto pacífico. Não existe restrição, né, para o uso desse tipo de arroz na granulometria adequada, né, para suínos, no caso. Para frango de corte ou para aves em geral, né, na verdade, não existe essa questão de palatabilidade, é mais a questão de formato daquilo que vai ser ingerido, né? Então, e atratividade com relação à visão, né? Então, o paladar, né, para aves, ela não é importante, não. Ok? Certo. E Jorge, também levando em consideração, né, que você mesmo trouxe esse dado, a grande parte do arroz produzido no Brasil, ela é concentrada na região sul do país, né, mas, e também a produção de suínos e aves, mas a gente sabe também que a região centro-oeste, a gente tem
o desenvolvimento, né, também principalmente da suinocultura. E aí eu queria saber de você essa substituição, essa inserção do arroz na alimentação desses animais, ela é viável somente para quem está ali perto de onde está plantando, né, já que a gente leva em conta custos de frete, por exemplo, ou ela também se torna viável para outras regiões do país? Não, veja bem, com base naquela relação de 1,5, né, que eu falei, que a gente estava comentando antes, por exemplo, na região centro-oeste, tem municípios lá que dá a cotação do arroz, né, na verdade, em R$ 75. E lá existe uma disponibilidade e o preço do milho, vamos dizer assim, em algumas regiões, vi hoje de manhã ainda esses preços, né? Na verdade, o preço do milho é R$ 75, R$ 80, se for o caso, né? Em algumas regiões no centro-oeste. Então, na verdade, lá isso não é praticado. Isso é praticado na região sul do Brasil, onde existe essa alta demanda de milho, né? A falta desse milho, e, vamos dizer, existe perto, né? Questões de 360 quilômetros, né, dependendo de onde até onde, né, você vai deslocar esse arroz, né, é muito próximo, né, então essa questão de logística, ela é um dos fatores determinantes, né, junto com essa questão de preço do mercado, né, preço no mercado dos ingredientes. Então, eu te diria assim, com toda certeza, a região centro-oeste não vai usar arroz, né? A não ser que seja um arroz, né, tipo 3, 4, 5, né, ou fora do tipo, né, que se chama, né, que é pela instrução normativa, né, 02 do mapa de 2012, né, que classifica, né, a qualidade do arroz, né. Então, ou sendo um arroz, né, que não dá para colocar na indústria para ser beneficiado para consumo humano, né, aí, de qualquer forma, vai ter que consumir esse arroz, né, para alimentação animal. Aí também o preço desse arroz ele cai lá para baixo, né, na verdade, se admite que isso ocorra, né? Certo. Jorge, muito obrigada pelas informações, por trazer então Ok. essa alternativa, né, para esse desafio que foi muito presente na vida, né, de todos os produtores de proteína animal do Brasil durante todo o ano passado, isso falando de uma maneira Continua. geral, né? E para esse ano a gente deve ver a continuidade desse encarecimento dos custos de produção. Então tá aí a importância, né, da Embrapa, essa divisão, né, de suínos e aves, trazendo então alternativas ao produtor para poder aí se manter na atividade e conseguir ter mais ganhos, né, conseguir mitigar um pouco então esses prejuízos. Estamos trabalhando, desculpe interromper, mas estamos trabalhando, na verdade, na redução de perdas, né? É bastante significativo na suinocultura, principalmente, né? É, é, é muito grande a perda a nível de produção, né? Para quem é independente, né? Então, é uma dificuldade extraordinária, né? Nunca antes vista, eu diria, né? Tá certo? Aqui a Embrapa Suínos Aves está sempre à disposição, né, para informações, né, para o público, né, e estamos aí, né, tentando, né, passo a passo, né, conseguir soluções, né, coisas esquecidas, tipo esse arroz, né, assim, esse arroz marrom, porque quirera de arroz já em 1900 deixa eu mostrar aqui, né, em 1991 a Embrapa Suínos e Aves já fez uma tabela de composição de alimentos onde a quirera de arroz já estava aí, né, entende? Já faz o quê? Faz 30 anos, né, que se fala em arroz, né, e avaliado para a alimentação de suínos e aves, né? Então, também nessa tabela aqui mais recente, que é a tabela lá de Viçosa, né, da Universidade Federal de Viçosa, né, onde também a gente consulta muito, né, também já estava presente a quirera de arroz. Agora, arroz marrom,
tem uma composição diferenciada e, assim, e essa é mais ou menos uma ideia, né, de melhor aproveitamento perante o milho, né, desse arroz, né, que ele cai na classificação, né, não é um tipo 1. A natureza não produz arroz tipo 1, ele produz arroz, né, então de todos os tipos de classificação, né, então por isso que a gente está trabalhando, né, nesse sentido aí. Certo, Jorge. Okay? Muito obrigada, você é sempre muito bem-vindo por aqui. Tá, obrigado, viu? Disponha. Estivemos aqui, portanto, com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, o Jorge Ludwig, trazendo para a gente informações a respeito da substituição de parte do milho na ração de suínos e aves pelo arroz. Segundo ele, essa substituição ela é mais viável na região sul do país, uma vez que a gente tem a maior parte da plantação de arroz concentrada na região sul e também a produção de suínos e aves também. Né? Então, a gente tem 91% do arroz que é plantado no Brasil nessa região e o arroz marrom, que foi objeto de estudo nesse caso aqui, então, pela Embrapa Suínos e Aves, que é o arroz descascado, mas não polido. Esse arroz, ele representa, então, cerca de 500 mil toneladas excedente na região sul do país. E esse valor, apesar de ser pequeno, perto do que é necessário para se produzir de ração para suínos e aves, mas já dá uma ajuda para diminuir os custos de produção, uma vez que, se falando de resultados zootécnicos e conversão alimentar, a composição de nutrientes do arroz marrom, segundo o Jorge, é muito semelhante à do milho e, em alguns quesitos, até superior. Então, a questão mesmo seria em relação a preço. Então, fica aí uma alternativa ao produtor. A gente sabe, e eu reforço aqui com vocês, o ano de 2021 foi um grande desafio para toda a cadeia produtiva de proteína animal, de uma maneira geral, não só falando de suínos e aves, mas os custos de produção, principalmente com a alimentação dos animais, foi um desafio muito pesado. Nesse começo de ano também se prevê que continue sendo um ponto de atenção, né, um desafio que deva perdurar aí pelo menos até a entrada da safrinha de milho na metade do ano. Então fica aí mais uma alternativa, né, trazida pela ciência, trazida então pelos pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Daqui a pouquinho tem mais informações para você, não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.